O eclipse é eterno. O fim não começou com fogo ou meteoros, mas com um silêncio absoluto. Às 14 de uma terça-feira de outono, o sol não se pôs. Ele simplesmente foi apagado, como uma vela sob um copo de vidro. No lugar da luz, surgiu uma escuridão densa, viscosa, que parecia absorver o som dos gritos iniciais. O despertar da matilha. Eles não vieram do céu, mas de baixo. As fendas no asfalto e as sombras nos cantos dos quartos tornaram-se portais. Não eram monstros irracionais, eram os arquitetos do medo. As primeiras colheitas foram rápidas. Nas cidades, as pessoas foram cercadas por figuras altas, esguias, cujas peles tinham cor cinza morta e olhos que brilhavam, como brasas esquecidas. Eles não usavam armas de fogo, mas sim correntes que pareciam feitas de fumo sólido. A inversão do papel. Para Elias, um sobrevivente escondido num bunker de metro, a realidade era insuportável. Ele observava pelas câmaras de segurança. Os seres humanos não eram mortos por ódio, mas sim pastoreados. A triagem. Os demónios separavam as pessoas por temperamento e vitalidade. O silêncio. Eles não emitiam rosnados, apenas um zumbido constante que paralisava a vontade das presas. A marca. Cada humano capturado recebia um símbolo incandescente no pulso, uma contagem regressiva para o momento em que seriam levados para as cidades de ferro que surgiam no horizonte. A caçada final. A resistência durou pouco. As armas humanas eram ineficazes contra seres que existiam entre dimensões. Quando Elias finalmente foi encontrado, ele não viu um monstro sedento de sangue, mas um ser de uma inteligência fria e antiga. O demónio não rosnou, ele apenas estendeu a mão e a sombra de Elias desprendeu-se do chão, ganhando vida própria e prendendo-o. Naquele momento, Elias compreendeu a terrível verdade. Para aquelas entidades, a humanidade não era um inimigo a ser derrotado, mas um recurso a ser gerido. O novo mundo. A história da civilização humana terminou ali. O planeta tornou-se um labirinto de sombras, onde os poucos que restavam viviam nos vãos das paredes, ouvindo o tilitar das correntes nas ruas. O sol nunca mais voltou. A terra agora era um imenso pasto sob um céu de obsidiana, onde o medo era o alimento e os seres humanos eram, finalmente, as presas de um ecossistema que nunca pediram para conhecer. A fuga das cidades de ferro não era uma questão de distância, mas de resistência mental. As estruturas não tinham paredes de tijolos, mas de um metal negro que vibrava numa frequência que induzia a desespero constante. A fresta no abismo. O grupo era composto por três: Elias, um ex-engenheiro, Sara, que mantinha os olhos fechados para não sucumbir às alucinações, e Léo, uma criança que não falava desde que o sol apagara. Eles estavam no setor de processamento 4, uma vasta área onde os humanos eram mantidos em transe, antes de serem levados para as torres centrais. O plano de Elias. Elias percebeu que os demónios, que eles chamavam de pastores, não viam o mundo através da luz, mas através da flutuação das emoções humanas. Se eles conseguissem manter uma neutralidade absoluta, uma espécie de vazio emocional, tornavam-se invisíveis aos olhos de brasa. A supressão. Eles usavam sedativos químicos encontrados na enfermaria abandonada para amortecer os sentidos. O caminho. Atravessar o pátio de triagem durante o ciclo de descarga, quando o zumbido dos pastores era mais alto. A travessia. Eles caminharam descalços sobre o chão frio. Ao redor deles, milhares de outras pessoas estavam em pé, imóveis, com os olhos fixos no nada, servindo como baterias biológicas para a cidade. Enquanto avançavam, um pastor deslizou a poucos metros deles. A criatura tinha quase 3 metros de altura.
com dedos longos que terminavam em agulhas de vidro. Sara apertou a mão de Elias com tanta força que as unhas furaram a pele. O medo dela brilhou como um farol na escuridão psíquica. O pastor parou, a cabeça sem rosto inclinou-se, captando a vibração do terror da Sara. O sacrifício e saída. Não pensem, sussurrou Elias, a voz monótona devido ao sedativo. Sejam pedra, sejam nada. Para distrair a entidade, Elias fez algo desesperado. Ele não usou o medo, mas a raiva. Ele projetou todo o seu ódio contra o ser. O pastor reagiu instantaneamente, voltando-se para a explosão emocional de Elias, permitindo que Sara e Léo deslizassem por uma conduta de ventilação que levava aos limites externos da cidade. O que restou lá fora? Sara e Léo emergiram num campo de cinzas, fora das muralhas de ferro. Olhando para trás, a cidade parecia uma imensa aranha de metal cravada na terra. O céu continuava negro, mas no horizonte viram algo que não existia nas cidades. Uma pequena luz trêmula, talvez uma fogueira de outros resistentes. Eles conseguiram sair, mas a vitória era amarga. Sabiam que, no mundo onde os humanos eram a caça, a liberdade era apenas um período mais longo entre o medo e a captura. A resistência humana percebeu rapidamente que as armas convencionais eram inúteis contra entidades que não possuíam uma biologia puramente física. Para lutar contra os pastores, a humanidade teve que fundir a ciência de ponta com o estudo das frequências metafísicas. O arsenal do vácuo. Escondidos em complexos subterrâneos e blindados contra as flutuações psíquicas, cientistas e engenheiros criaram a iniciativa Erebo. O objetivo era simples. Se os demónios operam através de vibrações e medo, a tecnologia deve anular essas frequências. O inibidor da presença, o manto. Em vez da camuflagem visual, a resistência utiliza geradores de simulação neural. São pequenos dispositivos que emitem uma onda branca cerebral. Função. Esta onda achata as emoções do portador, impedindo que o seu medo ou raiva brilhem no espectro sensorial dos demónios. O risco. O uso prolongado pode causar apatia severa e perda de memória, tornando o soldado quase tão frio quanto o inimigo. A munição de fase estática. As balas de chumbo atravessavam os pastores como se fossem feitos de fumo. A solução foi a criação de projéteis de tungstênio ionizado. Como funciona? No momento do impacto, a bala liberta uma descarga de alta frequência, que força a estrutura do demónio a tornar-se sólida por milésimos de segundo. Resultado: pela primeira vez, os demónios podiam ser feridos, sangrando uma substância negra e viscosa que parecia corroer a própria realidade. Redes de colapso magnético. Para proteger as bases, a resistência utiliza torres que geram campos de contenção. Estes campos não são paredes físicas, mas zonas de intensa atividade eletromagnética que desestabilizam a forma dos demónios, impedindo-os de atravessar portais ou de se manifestarem a partir das sombras. As unidades dissonantes. A maior inovação tecnológica foi a criação das armaduras de combate dissonantes. Estes fatos são revestidos por uma liga que vibra na frequência oposta às das cidades de ferro. O protocolo de combate. Quando o esquadrão de dissonantes entra em um campo, eles não usam rádio, que é facilmente interceptado pelas mentes dos pastores. Eles comunicam através de impulsos táteis e luzes infravermelhas. O objetivo não é apenas sobreviver, mas realizar ataques rápidos de bate e foge para libertar os humanos em triagem. O grande dilema. Embora a tecnologia tenha dado à humanidade uma hipótese de lutar, ela tem um custo.
Para alimentar estas máquinas, no mundo sem sol, a resistência tem de roubar energia das próprias cidades de ferro. Cada missão de reabastecimento é uma jornada suicida ao coração do território do inimigo. O esquadrão Viper 6 estava posicionado na borda de uma cratera industrial. À frente deles, o posto de extração Sigma, uma estrutura que parecia uma espinha dorsal metálica cravada na terra, pulsando como uma luz violeta doentia. O esquadrão KL Líder, equipado com um canhão de fase estática de longo alcance. Mira técnica, responsável por operar o anulador de frequência, para abrir as portas biométricas dos demónios. Jace, vanguarda, vestindo a armadura dissonante pesada, carregando o escudo de energia cinética. A infiltração, silêncio absoluto. O grupo ativou os inibidores da presença, instantaneamente. O mundo ao redor deles tornou-se cinzento e sem som. O batimento cardíaco de cada soldado foi artificialmente reduzido para 40 batimentos por minuto, para evitar detecção emocional. Sinal verde, sinalizou Mira através de um flash infravermelho no pulso de Kael. Eles deslizaram pelas sombras. 2 sentinelas, demónios menores, com corpos feitos de fragmento de vidro flutuante, patrulhavam a entrada. Jace avançou, a sua armadura vibrando tão intensamente que distorcia o ar. Num movimento rápido, ele ativou o campo de colapso magnético. Os sentinelas foram sugados para um vórtice de pressão e implodiram antes de conseguir emitir o grito psíquico de alerta. O coração da máquina. Dentro do posto, o cheiro de ozono e carne queimada. No centro, estava a célula de vácuo, um cilindro de cristal contendo pura energia escura, extraída do sofrimento das presas humanas, nos níveis inferiores. Mira conectou o seu dispositivo de extração. Preciso de 2 minutos. A frequência de segurança está a tentar sincronizar-se com os meus padrões cerebrais. Aguenta, respondeu Kael, vigiando o teto. De repente, as sombras nas vigas superiores começaram a gotejar. O pastor de elite estava a manifestar-se. Não tinha olhos, mas uma boca vertical, que se abria numa fenda de luz branca. O confronto. O pastor não atacou fisicamente. Ele lançou um pulso de pavor. O equipamento de Kael apitou freneticamente, enquanto tentava neutralizar a onda de choque metal. A defesa. Jace plantou o seu escudo no chão, querendo uma redoma de interferência. Mira, agora! O ataque. Kael disparou. A munição de tungstênio ionizado atingiu o peito do pastor. Houve um som de vidro a quebrar-se no vácuo. A criatura tornou-se sólida e soltou um rugido que fez as paredes de ferro vibrarem. Kael disparou novamente, desta vez visando o núcleo da entidade. O pastor desintegrou-se em partículas de estática negra. A fuga. Tem a célula, gritou Mira. Eles não correram para a saída principal. Sabiam que os reforços estariam a caminho. Kael ativou uma carga de munição na base da torre de extração. Enquanto a estrutura começava a colapsar sobre si mesma, o esquadrão saltou para o abismo dos canais de ventilação, desaparecendo na escuridão antes que o exército dos pastores pudesse cercá-los. Lá fora, a quilómetros de distância, a célula de vácuo seria usada para alimentar os sistemas de defesa da última cidade livre. A humanidade ainda era presa, mas naquela noite os predadores aprenderam a sangrar. A ofensiva final foi batizada de Operação Aurora. O objetivo não era apenas destruir uma cidade, mas decapitar a inteligência central que coordenava a ocupação da Terra, o primeiro Arconte. A capital das sombras, conhecida como Nadir, não era feita de matéria comum,
Era uma metrópole impossível de torres retorcidas que flutuavam sobre o mar de escuridão líquida. O plano, cavalo de Troia quântico. A resistência sabia que um ataque frontal seria suicida. Em vez disso, usariam a célula do vácuo, roubada para subcarregar a própria rede nervosa da cidade. Infiltração de face. O Esquadrão Viper 6, reforçado por batalhões dissonantes, usaria a célula para abrir um portal de fase negativa, diretamente na Câmara do Trono do Arconte. O vírus de som. Em vez de bombas, eles plantariam um dispositivo que emitiria uma frequência de ressonância, capaz de desestabilizar a forma física de todos os demónios num raio de 50 km. O ataque à capital Nadir. O portal abriu-se como um estalo de eletricidade estática. O esquadrão emergiu no coração da capital. O ar ali era tão pesado que o metal das armaduras gemia sob a pressão. O confronto com o Arconte. O primeiro Arconte não era um monstro gigante. Era uma figura de luz branca, cegante e fria. Envolta numa armadura de sombras que parecia absorver a própria realidade. Ao vê-los, ele não atacou com força física, mas com a verdade absoluta. Ele tentou projetar nas mentes dos soldados todos os pecados e falhas da história humana, para os levar ao colapso mental. Vocês não são presas. A voz do Arconte ecoou diretamente nos seus cérebros. Vocês são o gato que se esqueceu do seu lugar. A viragem. Kael sentiu a vontade de fraquejar, mas Mira ativou o protocolo de sobrecarga. Ela conectou a célula do vácuo ao núcleo da câmara. Agora, Kael, não penses no passado, foca-te no ruído. Kael disparou o seu canhão de fase. Mas não contra o Arconte. Ele disparou contra a célula. A explosão não foi de fogo, mas de vácuo. Toda a energia que os demónios tinham roubado da humanidade durante anos foi libertada de uma só vez, numa onda de choque de pura consciência humana. O fim do eclipse. O efeito foi imediato. O Arconte, incapaz de processar aquela explosão de emoções e energia desordenada, começou a fragmentar-se. A capital das sombras começou a dissolver-se, como a areia no furacão. Nas ruas das cidades de ferro, por todo o mundo, os pastores caíram de joelhos, as suas formas físicas perdendo a coesão. O zumbido constante parou. O primeiro raio de luz. Pela primeira vez em décadas, a camada de nuvens negras sobre a terra começou a ceder. No horizonte de Nadir, enquanto a cidade colapsava, um fio de luz dourada cortou o céu. O sol estava a voltar. Elias, que observava de um posto remoto, viu os demónios sobreviventes fugirem para as fendas mais profundas da terra, escondendo-se da luz que os queimava. A humanidade não tinha recuperado o mundo inteiro. As cicatrizes eram profundas e os perigos ainda espreitavam nas sombras. Mas a era de serem presas tinha terminado. A caça tinha acabado. A reconstrução começava agora. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueça de deixarem like e subscreverem. Até à próxima!